Muito boa noite, pessoal. Nessa sexta-feira, um pouco decepcionante, mas tudo bem. Sabe o que não decepciona? Os fundos imobiliários não decepcionam. Todo mês a sua renda está ali, uma carteira bem diversificada, uma carteira sólida, renda mensal, renda passiva. Os fundos imobiliários, sim, não decepcionam. Mas seguimos em frente. Infelizmente, nossa trajetória aqui na Copa encerra-se hoje, mas vamos lá, vamos comentar sobre os nossos destaques da semana, sobre os fundos imobiliários, e hoje temos muita coisa para a gente conversar. Já já eu mostro aqui a lista dos tópicos resumidos que a gente vai falar hoje, e tem bastante coisa. Mas antes, como sempre, obviamente, muitíssima boa noite, muito obrigado a todos que já estão aqui. Eu estou vendo aqui do lado do chat, tem bastante gente já comentando também. Já já eu pego as suas perguntas e vou respondendo aqui ao longo da live. E, obviamente, mais para o final também eu deixo um espaço só para perguntas mesmo. E eu respondo mais ainda. Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui na tela já, para a gente já ir começando os nossos destaques. Então, a gente tem bastante coisa para comentar hoje. A gente tem algumas notícias rapidinhas, como sempre. Eu separei uma parte para falar de captações das emissões, porque a gente teve várias emissões que encerraram ao longo dessa semana. A gente começou a ter as reavaliações patrimoniais, vamos dar destaques a algumas e vou mencionar mais um pouco sobre isso. E depois a gente fala de XPLG, XPML, MOL, VISC, BRCO e XPPR, que é o grande tema aqui da live. O XPPR e o BRCO, né? São os dois grandes temas da live de hoje. Então, vamos lá. Notícias rápidas, vamos passar aqui rapidinho. RBHY, para quem é cotista, para quem está participando da emissão, atualizaram o cronograma, atualizaram o preço da quarta emissão. Confira no Suno Emissões, tudo lá é gratuito, está tudo atualizado lá e vocês podem ver esse novo cronograma, esse novo preço lá no site. Só, se você não sabe onde que você acha, é só entrar no Google, digitar Suno Emissões e você acha o link facinho, facinho. O Betra, só para dar, como sempre, um grande contexto aqui, tentar resumir em 10 segundos, basicamente o Betra teve um problema com o inquilino, que teve várias idas e vindas de parte judicial, briga judicial, e tivemos agora, essa semana, mais uma decisão judicial favorável ao fundo. Então, ele já tinha tido uma decisão favorável antes, ele já tinha conseguido um novo inquilino para as terras já estão lá operando, o novo inquilino está operando também, o fundo já aumentou seus rendimentos novamente, então agora a gente teve mais um sinal positivo para o fundo em relação àquele problema que ele teve no passado. Eu acho que agora o que falta, só ver se realmente vai acontecer alguma coisa, é se o fundo vai conseguir algum tipo de ressarcimento pelos problemas que aconteceu, pela rescisão, enfim, pela toda essa situação que o antigo inquilino gerou para o fundo. Essa parte, eu acho que é a única parte que está pendente. De resto, eu acredito que já foi tudo positivamente resolvido para o fundo. VISC, vamos falar de VISC aqui umas 3 vezes nessa live, já adianto para vocês. Quem participou da última emissão, as cotas vão ser convertidas e liberadas para negociação no dia 16/12, que é próxima sexta-feira. Então, quem participou, as cotas já vão estar todas liberadas. E por fim, nessa parte aqui, o HGRU não seria uma notícia rápida. Porém, como ele soltou um fato relevante 10, 15 minutos antes de eu começar a live, não deu tempo de eu ler ele com calma. Como não deu tempo de eu ler com calma, eu coloquei aqui na notícia rápida. Ele basicamente concluiu aquela aquisição que a gente falou, já deve ter um mês, 2 meses talvez, que ele comprou o Dutra 107, que é basicamente um outlet. Ele fez essa aquisição e agora ela foi concluída de fato. O imóvel é oficialmente do fundo e também tem uma pequena alavancagem junto com essa aquisição. Depois, não deu tempo de eu fazer para essa live aqui, mas depois eu leio com calma e passo para vocês, especialmente lá no radar de FIIs para assinantes. Então vamos falar aqui das captações. Então, nas captações, a gente teve vários encerramentos de emissões essa semana. O MCCI terminou a emissão dele com 220 milhões a mais, então ele vai crescer agora em 220 milhões. O RZAC captou 127 milhões. Canip, 850 milhões de reais. Ele e o KNCR são os dois que tiveram as maiores captações do ano, sendo que só o KNCR teve uma captação lá bilionária. VISC terminou a emissão dele com 100 milhões, 103 milhões. E o MOL também terminou a captação dele, 170 milhões. Então, esses fundos, inclusive, eram os fundos que estavam fazendo uma emissão para fazer a aquisição do shopping, que a gente vai comentar já já. Então, se você é cotista de algum desses fundos, saiba que o seu fundo acabou de crescer nesses valores aí. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Tá. Seguindo, reavaliações patrimoniais. Então, esse ponto aqui é interessante. É uma regra, é uma obrigação onde todos os fundos imobiliários de tijolos precisam obrigatoriamente fazer a reavaliação dos seus imóveis uma vez ao ano. Normalmente, você começa a receber essas informações, os resultados, no fim do ano, no comecinho do próximo. Então, por este período, por agora, fique de olho no seu fundo, porque não há, pelo menos eu não vi, uma padronização de divulgação dessa informação. Então, às vezes, você vai ver no fato relevante, como foi o caso da Credit Suisse. Às vezes, você vai ver no relatório gerencial. Às vezes, você vai ver um comunicado que não é um fato relevante. Então, fica de olho no seu fundo para ver se você encontra essa informação. E aí, os fundos da Credit Suisse já divulgaram as suas reavaliações. E esses valores que estão na tela são as alterações patrimoniais. Então, eles reavaliaram os imóveis do fundo, mas como os fundos podem ter mais coisas que imóveis lá dentro, então não necessariamente os dois números vão bater, né? A valorização ou desvalorização do patrimônio, do imóvel, com a do patrimônio, por conta disso. Então, o que a gente teve dos da Credit Suisse? O CBOP, praticamente no 0 a 0. O HGLG subiu até que bastante, 5%. O HGPO nem se fala, esse é um fundo que, historicamente, ele vem valorizando muito. Fica até aí uma curiosidade para vocês darem uma pesquisada. Entra depois no Status Invest, digita lá HGPO, desce para mais ou menos metade da tela e vê historicamente o valor patrimonial desse fundo. Ele valoriza bastante. O HGRE, já na contramão, ele perdeu um pouco de patrimônio. Então, ele vai desvalorizar o valor patrimonial dele em um pouco menos de 3%. O HGRU, 3% positivo nesse caso. Então, essas foram as reavaliações dos fundos da HGRU. Outros fundos vão divulgar pelos caminhos que eu mencionei, então a gente vai acompanhando. Eu coloquei esses daqui por destaque porque eles foram anunciados essa semana. Então, acompanhe os seus fundos de tijolos, porque eles podem ter uma alteração patrimonial neste curto prazo. Então, agora vamos começar a falar das notícias de fato aqui. Deixa eu só olhar aqui o chat. Estou sempre olhando aqui o que vocês estão mandando, tá? Se por acaso vocês mandarem uma dúvida em relação ao que eu estou falando agora, eu já puxo a pergunta. Se for alguma outra coisa, aí eu deixo mais para o final. Então, o XPLG, ele teve, na verdade, duas notícias juntas em um fato relevante. A primeira parte da notícia é que ele fez uma nova alocação de 3 módulos, isso dá quase 7 mil metros quadrados, lá no WT Technology Park 2, por 22 anos. Engraçado, curioso isso aqui, mas normalmente quando a gente vê um contrato de galpão, geralmente a gente vê alguma coisa assim, uns 10 anos, né? A gente pode até ver um pouco mais, mas isso daqui foi 22 anos, então bem longo, bem longo. A ocupação do imóvel, que era de 71%, agora só para 100%, ou seja, o imóvel 100% locado agora. E uma coisa interessante, se por acaso os outros módulos, né, porque esse imóvel é dividido em vários módulos e o inquilino comprou apenas 3, né, alugou apenas 3. Então, se por acaso os outros imóveis, os outros módulos vagarem, o contrato deste inquilino expande para este outro módulo, então já alugando o outro também. Uma coisa bem interessante. E a receita acumulada nos 24 primeiros meses é de um pouco mais de 14 centavos por cota, lembrando que é acumulado dos 24 meses, e a partir do 25º mês vai ser de menos de 1 centavo. Então, apesar de ser uma alocação bem interessante, com um contrato bem interessante, bem longa, ela não é muito representativa. Você vê que a partir do 25º mês não vai ser nenhum centavo que vai impactar a receita do fundo, não rendimento, receita. Então, interessante, porém pouco impactante. Aí a gente tem a segunda parte aqui, que aí já é mais interessante e mais impactante caso ela aconteça. Então, junto com essa alocação, os dois, né, o inquilino e o XPLG, eles também celebraram uma opção de compra e uma opção de venda desse imóvel. O que é uma opção de compra? Então, digamos que eu sou um inquilino e eu tenho uma opção de compra. Isso quer dizer que, e isso pode variar um pouquinho o tempo, mas assim, vamos supor aqui no genérico, isso quer dizer que eu, com a opção de compra na mão, eu posso decidir, em algum momento, querer comprar esse imóvel. E eu vou exercer a minha opção de compra e a pessoa que detém o imóvel vai ter que me vender. Então, eu tenho a opção, então, se eu exercer a opção, você vende para mim o imóvel. Da mesma forma que se você tem uma opção de venda, então, quando você faz a opção de venda, você vai fazer com que a outra pessoa seja obrigada a comprar aquilo que você está vendendo. Então, a opção é basicamente quando a pessoa tem isso na mão, quando ela é detentora da opção, ela diz se ela vai querer vender ou não, no caso da opção de venda. E se ela tem a opção de compra, ela pode falar, não, quero comprar agora, e o vendedor vai ter que vender para ela. Então, é basicamente isso. Então, assim, o inquilino do XPLG tem uma opção de compra.
o fundo tem uma opção de venda. Então, os dois têm a opção de vender ou comprar. Agora, tem uma diferença. A opção de compra, que é do inquilino, ou seja, que ele pode exercer e querer comprar o imóvel em algum momento, pode ser exercido a qualquer hora. Então, a partir de hoje, a qualquer momento durante esse contrato, o inquilino pode falar: olha, fundo, olha, XPLG, eu quero comprar esse imóvel e você vai ter que me vender porque eu tenho uma opção de compra. Basicamente isso. O fundo, ele também tem uma opção de venda que obrigaria o inquilino a comprar o imóvel dele. Porém, o fundo só vai poder exercer essa opção de venda que ele tem a partir do 25º mês. Então, são basicamente 2 anos para aí sim ele poder exercer a opção de venda, se ele quiser. Porque opção de venda, opção de compra é uma opção, ou seja, não é obrigatório. Se o inquilino não quiser exercer a opção de compra dele, ele não vai. Se o fundo não quiser exercer a opção de venda dele, ele não vai. Então, isso é só se quiserem. E um detalhe, se por acaso este imóvel for vendido, vai gerar 77 centavos de ganho de capital por cota. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro essa parte das opções aqui. Qualquer coisa eu posso reexplicar se vocês quiserem. Passando aqui, XPML. XPML, e aqui a notícia vai ficar levemente repetitiva, porque são 3 fundos que fizeram uma operação muito parecida. Primeiro, a gente tem o XPML. Ele adquiriu 25% do Campinas Shopping por ali 103 milhões. O cap rate é de 9,5% ao ano pelos próximos 12 meses. É o mesmo cap rate dos 3 fundos, tá? Isso não muda, porque eles compraram pelo mesmo valor. Eles juntos adquiriram 100% do Campinas Shopping. O XPML ficou com 25%. E essa aquisição, a gestão estima que vai gerar um impacto na distribuição adicional anual de 52 centavos. Ou seja, em um ano, isso deve gerar 52 centavos para a distribuição. Isso daí dá 4 centavos por cota, mais ou menos, por mês. E essa aquisição foi feita com dinheiro que o fundo conseguiu através da última emissão. MOL 11, praticamente a mesma coisa, comprou o mesmo shopping, mas comprou 20% do shopping, mesmo cap rate, só que o pagamento foi um pouquinho diferente. Então, enquanto o XPLG ou o XPML foi lá e pagou, o MOL ele fez uma operação um pouquinho diferente. Ele pagou 26 milhões à vista do bolso e ele pagou 56 milhões, mas não com dinheiro, com cotas. Ele estava com uma emissão aberta, então ele pagou 56 milhões em forma de cotas para o vendedor. Então, pronto, aquisição feita. A depender da performance do imóvel, o fundo pode ter alguma restituição desse valor. Ou seja, se por acaso o imóvel não performar bem, ou não performar dentro do que eles determinaram que é esse bem, então o fundo pode ter algum tipo de restituição, mas essa restituição é limitada até quase 6 milhões, não pode passar disso. Como eu mencionei, o cap rate é o mesmo, e já no caso do MOL, a estimativa de impacto na distribuição é de 70 centavos por cota no ano, o que dá mais ou menos 6 centavos por cota no mês. E a gente tem aqui o VISC. Novamente, mesmo shopping, só que aqui ele comprou 55% desse shopping por 226 milhões. Cap rate é o mesmo. A aquisição também foi diferente. Então, o pagamento foi de 90 milhões, quase 91 milhões à vista, e o restante foi pago alavancado. Então, os 135 milhões ali, mais ou menos, foram securitizados, ou seja, foram transformados num CRI, que o fundo vai ter que pagar as parcelas mensais. E esse CRI, ele é IPCA, corrigido por IPCA, mais 7,65% ao ano, e tem carência de principal nos próximos 2 anos. Ou seja, nos próximos 2 anos, ele só vai pagar os juros dessa operação, ele não vai amortizar essa dívida. Então, imagina que essa dívida vai ficar estática ali nos seus 130 milhões, e ele só vai pagando juros, mas a dívida não diminui. Passou os 2 anos, aí o fundo começa a pagar os juros e as amortizações, e aí a dívida começa a diminuir. Então, aí tem um detalhe aqui que eu esqueci de mencionar, que eles colocam que 41 milhões tem um prazo final em 4 anos e os 82 milhões em 12 anos. Então tem um prazo aí para pagar, tem parcelas bem esticadas aí para pagar. E no caso dessa aquisição, a gestão estima que o impacto será de 1 centavo por cota no resultado caixa do fundo. E a gestão, ela fez um vídeo do imóvel. Então, eu vou tentar passar o vídeo aqui para vocês e vocês me dizem se vocês estão escutando, vendo e escutando o vídeo, tá? O som eu não tenho certeza se vai sair. Se por acaso não sair, confesso que eu também não sei corrigir, mas a imagem tem que sair. Então, vocês me mencionam aí
se está funcionando. Então, vamos passar aqui para o vídeo. Vocês conseguem escutar o som aí ou está no silêncio? Bom, já que está sem som, então o pessoal está falando que está sem som, então eu vou falar em cima aqui para não ficar silencioso, ninguém falando nada, né? Então aqui a gente consegue ver um pouquinho de dentro do shopping, né? Tem algumas gestoras que estão fazendo vídeos dos imóveis, e eu acho isso maravilhoso para poder mostrar para as pessoas que não conseguem estar lá para ver o imóvel, não conseguem visitar, não conseguem entrar, dependendo do caso. Então, a 20 faz isso, a RBR faz isso, a Credit Suisse faz isso, de cabeça não lembro outros, mas eu sei que outros também fazem isso, tá? Mas é uma coisa muito legal e até convido vocês a procurar no YouTube ou no site da própria gestora vídeos como esse. E uma coisa que passou agora que é interessante é que tem um poupa-tempo lá dentro, né? Então, o poupa-tempo é um grande atrativo de pessoas, né? Um serviço que acaba atraindo bastante gente pro imóvel. Vamos lá, deixa eu só passar aqui. Então, com esse vídeo aí, a gente encerra essa parte do VISC. Agora a gente vai entrar nas grandes duas notícias do nosso dia, ou melhor, da nossa noite aqui. O BRCO e depois a gente fala o XPPR. E obrigado a todo mundo que falou que está sem áudio. Eu realmente não sei colocar som para tocar aqui enquanto eu mostro a apresentação. Num próximo vídeo, numa próxima live, eu tento melhorar essa parte. Então, o que aconteceu com o BRCO? O BRCO ele tem em um dos seus imóveis o GPA, que é o Pão de Açúcar, como inquilino. E daí, basicamente, o GPA, o Pão de Açúcar, falou que ele não ia ficar mais no imóvel, ele teria que cumprir um aviso prévio, teria que pagar uma multa, teria que pagar ali, resolver algumas coisas por estar rescindindo o contrato antecipadamente. Vocês já devem saber muito bem que quando o inquilino sai antes do fim do contrato, há algumas compensações, né, que precisam ser feitas ali para o fundo, como multa, aviso prévio e às vezes tem alguma outra coisa. No caso aqui, o que aconteceu foi, o GPA falou que ia sair, logo em seguida já entregou as chaves, não cumpriu o aviso prévio e não quer pagar também as outras obrigações, multas que precisariam ser pagas por conta dessa rescisão. Não só isso, mas ele também entrou na justiça e a justiça liminarmente deu ali a favor do inquilino o não pagamento dessas coisas e isso também impediu a execução da carta-fiança pelo fundo. Carta-fiança é basicamente lá um dinheiro preparado que se por acaso o inquilino não... É basicamente um seguro, essencialmente. Então, é um dinheiro ali, um seguro que quando o inquilino acaba dando esses problemas, não paga, o fundo pode acessar e pegar esse dinheiro rapidamente para compensar os problemas. Então, mas a justiça, como concedeu liminarmente a favor do inquilino, o fundo não vai conseguir executar essa carta-fiança. Detalhe importante, liminar não é final. Portanto, ele teve aí essa decisão liminarmente favorável, mas o fundo agora vai atrás de resolver isso na justiça para não ter esse resultado negativo para ele. Aí teve uma pergunta que me fizeram, acho que foi no Instagram, que isso acontece, né? Agora a gente está vendo algumas fragilidades contratuais, algumas inseguranças nos contratos dos fundos imobiliários. Coisas assim já aconteceram num passado recente, algumas vezes, mais de uma, só que se você for ver proporcionalmente a quantidade de inquilinos e imóveis e fundos que a gente tem, é muito pouco que acontece, mas aconteceram algumas vezes. E, para boa notícia, é que foi sempre aí uma decisão favorável ao fundo, favorável ao contrato, porque está no contrato. Se está no contrato, deve ser cumprido, portanto, a justiça deve levar isso em conta, como levou em conta. Então, a gente vai ver ainda algumas histórias, alguns capítulos novos nessa história do BRCO. No fim das contas, a gente vê o que vai acontecer. Por enquanto, liminarmente, o que é basicamente uma prévia, né, um resultado preliminar, foi favorável ao inquilino. Agora o fundo vai atrás de resolver isso na justiça. Esta alocação representa 19% da receita mensal do fundo, que equivale a 16 centavos por cota. Então, é algo bastante importante para acompanhar, para ver se o fundo vai ter impactos aí no seu rendimento no curto prazo.
Tem uma pergunta aqui, né? O Fernando perguntou: isso pode afetar o TXF concentrado em Pão de Açúcar? Tem alguns fundos, né? Mais de um fundo que tem o Pão de Açúcar como inquilino. Só que assim, primeiro que são imóveis diferentes, contratos diferentes, são motivos diferentes. Não sabemos o porquê que o GPA resolveu fazer isso dessa forma. Vamos potencialmente descobrir isso nos próximos capítulos. Mas assim, a princípio não, isso não deveria acontecer. Até porque os contratos dos outros fundos são diferentes, tá? Precisaria até confirmar qual que é essa modalidade do BRCO, mas eu acho que é um contrato típico. Então, nos outros já são contratos atípicos, são contratos mais longos, são contratos mais severos em termos de multa. Então, assim, no universo das possibilidades, isso poderia acontecer com qualquer fundo, com qualquer imóvel, com qualquer inquilino. Basta o inquilino falar, não vou pagar aqui, pronto, criou-se um problema. Isso pode acontecer em qualquer fundo. Agora, o negócio é ver essa história no final. No final, se desse positivo para o inquilino e o fundo sofresse, aí teríamos um grande problema. E aí eu poderia dizer que, na verdade, isso seria a exceção da exceção, não é uma coisa que a gente deve ver acontecendo com frequência. Então, primeiro, vamos esperar isso acabar antes de ficar preocupado com outros fundos. Até porque temos muitos fundos, na verdade, temos fundos com muitos imóveis do Pão de Açúcar, não só o TXF, como mencionaram. O EVBI, acho que teve uma pergunta aqui também. RBVA também tem. E tem mais que eu sei, só realmente não lembro de cabeça agora. Mas basicamente é assim, temos agora o início de uma briga judicial, vamos ver até onde vai, vamos ver como é que vai ser essa história. O ponto que eu posso dizer que talvez seja positivo é que é o seguinte, o GPA já entregou as chaves do imóvel, então o GPA já entregou o imóvel para o fundo. Então o fundo pode buscar um novo inquilino, já pode ir atrás dessa vertente também, além de, paralelamente, buscar na justiça aí o ressarcimento, né, que na verdade não é nem o ressarcimento, né, o que realmente é devido a ele. Então vamos acompanhar, conforme tiver aí novos fatos, relevantes, notícias, eu trago aqui do BRCO. O HGRE, olha só, esqueci de mencionar que temos o HGRE também para mencionar aqui nas notícias de hoje, nos destaques. Não estava lá no índice da nossa live, eu acabei esquecendo de colocar, mas eu passo rapidinho aqui por ele. O HGRE, ele é um fundo de várias lajes, vários imóveis, que vem ali reestruturando a estratégia, focando em setores não, né, porque ele é do setor de escritório, mas focando em regiões, focando em classificações específicas de imóveis, qualidades, perfis, e ele vem remodelando o portfólio. É um fundo que vem passando por dificuldades em termos de superar a sua vacância, tem um rendimento proporcionalmente baixo frente a outros fundos que a gente vê de outros setores, até não é muito comparável, mas as pessoas comparam, então é interessante a gente fazer também. Mas ele está aí sempre se ajustando, resolvendo suas dívidas, resolvendo seus problemas, conseguindo evoluir mesmo num cenário adverso que esse setor como um todo vive. O setor de escritórios não é um setor que está todo mundo indo muito bem. Tem alguns fundos melhores, mas tem vários acabando tendo problemas. O que aconteceu? Venda de 8 conjuntos lá no edifício Rio Sul Center, no Rio de Janeiro, por quase 26 milhões. Essa é a participação total que o fundo tem nesse imóvel, então, consequentemente, ele não tem mais participação nesse imóvel, ele vendeu toda a sua participação nesse imóvel, o preço de venda é basicamente 15 mil o metro quadrado, e aqui vem algumas informações interessantes. Esse imóvel foi adquirido há 12 anos atrás, a classificação dele é BB, então é uma classificação baixa, então a gente está vendo uma reciclagem de portfólio, então é o fundo se desfazendo do imóvel antigo, do imóvel de classificação baixa, numa região não ideal, que é o Rio de Janeiro, se livrando disso, pegando dinheiro na mão para poder resolver qualquer obrigação que ele tem ou fazer aquisições, enfim, o que ele quiser. Provavelmente vai ser para obrigações, mas agora ele tem dinheiro no bolso para poder trabalhar mais o portfólio dele. A gente não tem todas as informações desse negócio, porque ainda não foi concluído oficialmente. O que foi feito é um instrumento de compromisso. Então, eles estão compromissados já a um comprar e o outro vender esse imóvel, mas a venda ainda não foi concluída. Quando for concluída, aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre quanto será pago em termos de lucro para o cotista, em que prazo isso será pago, talvez até mencionar o que será feito com o dinheiro. Essas informações vão ficar para depois, quando o fundo divulgar. Hoje, as informações que nós temos são essas aí que estão na tela. E eu até coloquei uma fotinho do imóvel para você ver Tem uma referência, né? Colocar a cara ao nome, nome à cara. O Estudo da FIS falou aqui, né? Isso é ótimo, o HGRE saindo do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é uma região bem difícil, né? Atualmente.
E misturando que é um imóvel antigo e misturando que é um imóvel com uma classificação baixa, é uma reciclagem interessante. O que eu vou querer ver depois, que falta aqui, é saber os valores certinhos na vírgula. Quanto que isso deu de lucro ou quanto que isso deu de prejuízo. Não sabemos ainda exatamente, para a gente poder analisar um pouco melhor. Mas, assim, o conceito de se desfazer de algo velho, classificação baixa, numa região desafiadora, é bacana. Aí sim, vamos lá, XPPR. Então, como vocês viram na thumb aí do vídeo, da live, ele caiu praticamente, né, um pouquinho menos, né, mas praticamente 70% desde o seu IPO. Se você pegar ainda aqui no gráfico, você vê que ele tem um pico até bem alto, na verdade, né? Isso aqui deve dar o quê? Uns 130, talvez? Não, mentira. 120, vai. Deve dar uns 120 reais. Então, daqui do pico até o fundo, até o vale, isso daria mais do que 70%, provavelmente, né? Depois eu vou até olhar isso daí. Então, o que acontece com esse fundo? O que aconteceu com esse fundo? O que a gente pode esperar desse fundo? Eu vou tentar resumir aqui para vocês. Primeiro que eu já fiz um vídeo falando dos riscos desse fundo. Esse vídeo já tem alguns meses, mas os pontos de atenção se mantêm todos os mesmos. Então, vocês podem assistir depois aqui no canal da Suno ou falando do Baroni. Não sei. Ou no canal do Suno ou no canal do Baroni, eu fiz um vídeo dos riscos do XPPR. Os valores vão estar um pouquinho alterados, né? Porque mudou algumas coisas, mas os pontos de atenção são os mesmos. Basicamente, esse fundo ele nasceu no fim de 2019. Então, ele nasceu, infelizmente, coincidentemente, ali logo antes de acontecer a pandemia. Então, assim, ele não teve um nascimento muito favorável, até por isso que a gente vê uma grande queda aqui nesse começo do gráfico. Ele nasceu, poucos meses depois, veio a pandemia. Ele nasceu muito concentrado em Alphaville. Então, apesar dele ter ali, na época, uns 4, 5 imóveis, se não me engano, um deles era mais de 90% de representatividade do portfólio. Então, a gente poderia falar que ele era quase que um monoativo por conta do tamanho ali da representatividade. Depois, um pouco mais para frente, ele fez novas aquisições. Ele adquiriu um outro prédio em Alphaville, ficou muito mais exposto em Alphaville, mas ele também fez uma aquisição do Faria Lima Plaza, que seria o melhor prédio ali dentro do portfólio, ali na Faria Lima, como o nome já diz, em São Paulo, que inclusive estava em desenvolvimento na época. Então, ele foi crescendo um pouco o portfólio. Hoje podemos falar que ele tem 3 ativos, né? 3 grandes ativos. O resto são alguns imóveis picados, menores, que não são tão representativos ali dentro do portfólio, ainda mais considerando esses 3 maiores. Só que aqui vem o grande questão do negócio. Essas aquisições, elas foram alavancadas com dívida, com obrigações, com CRIs, que o fundo vai ter que pagar, que vai ter que honrar. Só que juntando com o timing de nascimento desse fundo, ele nasceu num timing, infelizmente, muito ruim. Não tinha como prever, mas ele nasceu ali um pouco antes da pandemia. Como nasceu um pouco antes da pandemia, quais são as 2 coisas que foram muito frustradas, não só para o XPPR, mas também para todos os fundos de escritórios? Porque em 2019, não sei se vocês vão lembrar, um grande setor que tinha uma grande expectativa de crescimento, de melhoria de rendimento, de melhoria de tamanho, de, sabe, musculatura do setor, era o de escritório. Se você pegar preços de fundos que tinham um pouco mais de idade na época, você ia ver que eles estavam bem valorizados, bem altos, bem, sabe, as pessoas estavam olhando para esse mercado, porque a ideia é que dali para frente os aluguéis iam subir, a vacância estava caindo, os fundos iam crescer. Então, as 2 coisas que foram frustradas para o XPPR e para os outros pandemia, que fez com que todo mundo ficasse em casa, vacância subisse, novos aluguéis ficassem mais difíceis de serem firmados, né, locações. Isso daí fez com que o fundo tivesse uma vacância bem grande, que perdura até hoje. Segundo ponto, os fundos, principalmente o XPPR, pensavam que eles iam fazer emissões, iam crescer, iam aumentar o portfólio, iam pagar suas dívidas, iam fazendo emissões. Mas a pandemia também jogou isso para trás. E quando você mistura as 2 coisas, muitos fundos de escritórios continuam sofrendo desde aquela época, porque não conseguem fazer emissões, porque não conseguem baixar tanto a vacância, ou conseguem, mas os preços não estão interessantes. Tudo vai depender de fundo para fundo, perfil para perfil, mas estou generalizando um pouquinho aqui, só para vocês entenderem. E o XPPR, ele foi um dos que mais sofreu nesse ponto, até porque ele fez uma alavancagem muito grande no portfólio dele. E a alavancagem, como a gente sempre fala, aquela alavancagem que é mais tranquila da gente carregar, é aquela que é casada com contrato, é IPCA aqui, é IPCA ali. É 10 anos aqui, é 10 anos ou mais ali no contrato de locação.
Então é tudo bem casadinho. Se por acaso o IPCA sobe, sobe nos dois. O timing dos dois é o mesmo. A vacância ali está protegida por um contrato longo com multas também proporcionais. No caso do XPPR não é assim, né? No caso do XPPR são contratos típicos, são contratos curtos, são contratos potencialmente descasados. Então, e a vacância acaba atrapalhando isso. Então, infelizmente, chegou a pandemia, não deu para fazer emissão, a alavancagem foi engordando, até porque tem carência nas alavancagens, nas obrigações. Então, tudo foi engordando e foi fazendo com que ele tivesse essa queda, que vocês podem ver no gráfico, não é nada pequeno. Ele começou lá para seus 100 e pouquinhos reais no seu IPO, e hoje ele está ali nos R$ 35. Então, é uma grande, grande queda. Principalmente por conta dessa alavancagem misturada com timing que, infelizmente, não coincidiu. Aí vamos falar aqui um pouquinho do que aconteceu. O XPPR, ele tem muitas dívidas para pagar. Muitas das quais estavam em carência até agora, no fim do ano, e ano que vem já começam a cobrar as suas parcelas, e o fundo vai ter que pagar. Mas o fundo, ele não tem muita disponibilidade para poder pagar as obrigações dele. Vou até olhar aqui quanto que ele tem de caixa. 8 milhões. Então, praticamente não tem nada para arcar com as obrigações que ele tem. Sendo assim, quais são os recursos que ele tem? Ele pode se alavancar mais, ou seja, tomar uma nova dívida para pagar uma dívida antiga. Normalmente isso vira aquela bola de neve que pode dar mais problema ainda mais para frente, dependendo do caso. Opção número 2, ele pode fazer uma emissão, só que ele está extremamente abaixo do valor patrimonial. Ele está com praticamente, deixa eu conferir aqui, 54% abaixo do valor patrimonial. Então não seria uma emissão muito prazerosa para o cotista. Ou 3, ele pode vender os imóveis para pagar a alavancagem, que foi o que ele está fazendo. Então ele vendeu 2 conjuntos, tá? Só 1.000 metros quadrados, é uma venda pequena, 20 milhões de reais. Pulando ali para o final do slide, 20 milhões de reais, mas ele tem uma alavancagem total de quase 650 milhões de reais, o que é um índice de alavancagem de 64%. Aqui é o que a gente fala que é uma alavancagem muito grande que esse fundo tem. Só que, obviamente, ele não tem que pagar os 650 de uma vez. Não é assim também. Existem prazos, parcelas mensais, parcelas ali com datas programadas. Então, assim, tem um tempo para pagar isso, mas ele vai ter que pagar. Então, ele fez essa venda, não porque ele vai lucrar com ela, não porque ele não foi um ótimo, excelente negócio, mas foi mais por necessidade. Então, ele vendeu os 20 milhões aqui em 5 parcelas. 4 milhões já foram recebidos. Aí, depois, ele vai receber 3 parcelas de 3 milhões daqui 12, 24 e 36 meses. Faltou a palavra meses ali, mas é meses aqui no final. E depois, na última parcela de 6,3 milhões em 42 meses. Ou seja, 20 milhões frente ao que ele tem de obrigação já é pouco e ele vai receber ainda muito parcelado, então que é mais pouco ainda. E o ganho de capital de tudo isso vai dar 1 centavo no total. Não é 1 centavo nas parcelas, é 1 centavo no total. Então é basicamente aí uns quase 4 anos para receber 1 centavo de lucro. Veja que não foi uma venda com uma grande valorização, não foi uma venda com grande lucro, não foi uma venda positiva financeiramente em termos de ganho de capital para ninguém, mas foi uma venda por necessidade. Saiu no fato relevante já há algum tempo que o fundo vai buscar fazer vendas dos seus imóveis para poder resolver as suas dívidas, porque como vocês podem ver aí embaixo, é um nível de endividamento bem alto. Então a gente vai ter que acompanhar. Deixa eu ver aqui então só última coisa, deixa eu dar uma olhada na verdade para ver se saiu alguma notícia. Deixa eu ver. Não saiu nada. Beleza. Então vamos ver aqui as suas perguntas sobre isso aqui. O Vladimir perguntou se as parcelas são corrigidas. Não. Eu estou com o fato relevante aberto aqui do lado também. Não menciona nada de correção. Então não sei. Para não dizer não, eu não sei, porque não está escrito no fato relevante, tá? Não foi explícito isso. Normalmente é, mas não está escrito. E queria lembrar vocês todos que no nosso radar de fundos imobiliários para assinantes, nós teremos as análises, resumos, simplificações dos relatórios gerenciais e fatos relevantes, incluindo esses que eu mencionei aqui nessa live. Então, se você é assinante, entra na área do assinante, entra na página do fundo que você está querendo ver, você vai ver lá o radar e o compilado de tudo isso sai toda segunda-feira, bonitinho, para você
dar uma olhada e ver tudo o que aconteceu na semana. E agora a gente pode ir para as nossas perguntas. Mandem as perguntas aí. Mandem as perguntas e eu vou respondendo. O Alexandre falou: insegurança dos FIIs foi quando liberaram a alavancagem. Na verdade, eu não concordo muito com isso não, tá? Eu acho que a alavancagem é muito positiva. Tem muitos fundos se beneficiando muito por conta da alavancagem. Só que é o seguinte, a gente não pode punir uma ferramenta porque alguns usam mal ou tiveram resultados ruins usando essa ferramenta. A ferramenta é só uma ferramenta, ela está lá. O gestor, o fundo que vai lá, pega a ferramenta e resolve usar. Então, o problema não é a ferramenta. O problema é em como ela foi usada, como ela foi estruturada. Então, quando a gente olha uma alavancagem, a gente quer uma alavancagem saudável, boa, que vai gerar lucro para o fundo, né? Que vai gerar resultado para o fundo, que seja positivo para o fundo, benefício para o fundo. Que normalmente é o quê? É casado, que nem eu falei. O IPCA, né? O indexador de um é o indexador do outro. O prazo do contrato cobre o prazo da dívida. O contrato tem várias garantias, porque se o inquilino sair, ele ainda consegue o dinheiro para pagar a dívida. Quando é muito casadinho assim, quando o fundo tem um bom controle de caixa, beleza. O fundo consegue ter alavancagem e entregar bastante resultado. Quando não é feito dessa forma, o risco é maior. Ainda pode ser que não dê problema, mas pode dar. E quando dá problema, o problema pode ser pior, porque não foi bem calibrado. O Adilson perguntou se hoje é pizza ou sanduba. Eu confesso que hoje não sei o que eu vou jantar. Hoje eu provavelmente vou sair e seja o que Deus quiser, a gente vai descobrir na rua. Pergunta, Dirceu falou, os hedge funds se provaram no período de deflação? Olha, não sei se esse período curto de deflação seria alguma grande prova de alguma coisa, tá? Foi muito curto, mas podemos dizer que eles performaram até que bem. Eles conseguiram manter um rendimento mais alto durante a deflação, só que o negócio é que, assim, depende muito do fundo para fundo e hedge fund é muito novo ainda. Mas, no geral, eu diria que eles passaram bem. O Kenzo falou, né? Marcos, vejam os FIIs que são até melhores que alguns da carteira, porém são pequenos e por isso não são incluídos pela liquidez. Olha, melhor é relativo, tá? A gente tem que sempre pensar, melhor para quem, melhor para quê, perfil, objetivo. Tem muita coisa ali para dizer que algo é melhor ou pior, tá? Então, só essa observação. Mas sim, a liquidez é algo importante para a gente quando a gente vai recomendar um fundo. Por quê? Porque a nossa base de assinantes é grande. Se a gente pega um fundo que tem 100 mil reais de liquidez, que é uma liquidez muito baixa, e a gente fala, olha, compre esse fundo, ele é maravilhoso, vai dar muito lucro, manda ver e compra. E todos os nossos assinantes vêm, gostam e saem comprando, não tem liquidez para conseguir resolver essa demanda. Então o fundo vai começar a valorizar absurdos, porque a gente falou para comprar, não tem liquidez para receber essas ordens e as pessoas vão acabando pagando mais caro. Então, pode ser que até bata o preço teto muito rápido. Então, liquidez é importante por causa disso. Porque se a gente indica algo ilíquido, primeiro, os assinantes não vão conseguir comprar do jeito que deveriam. Segundo, pode ser que eles estourem o preço daquilo lá. Então, por isso que a liquidez a gente leva bastante em consideração. Vamos lá, deixa eu pegar mais algumas perguntas aqui. Deixa eu só olhar aqui uma coisa antes, só para eu ter o número certinho na minha cabeça aqui. Beleza. O Pedro falou, né? Por que o MOL simplesmente não pagou tudo à vista com dinheiro? Por que pagar com cotas? Depois eu tenho que ver a matemática certinho, mas primeiro porque ele não tinha dinheiro para pagar tudo de uma vez. Ele estava fazendo uma emissão para captar dinheiro, e, enfim, pagou com cotas também. E também porque ele tem obrigações, então ele também precisa de dinheiro para outras coisas. Então é uma forma. E o interessante de fazer essa com troca de cotas é que tem um certo alinhamento ali entre o vendedor e o comprador. Alexandre, acredita que uma possível taxação derrubaria ainda mais a cotação, tendo em vista que os fundos já estão muito baixos do valor real? Eu imagino que sim. Bola de cristal, né? Posso estar falando completamente uma besteira aqui, mas eu acho que se tivesse uma tributação, poderia cair mais. O Sandro falou, a HGRU não pagou rendimento maior esse mês pelas vendas. Será que vem no mês que vem? Sim, sim. Fundos da Credit Suisse têm essa prática. O HGRU, em especial, ele pagará mais
agora nesse de dezembro. Então, no último dia útil de dezembro, né, que você vai receber só em janeiro, terá um rendimento maior para o HGRU. Ele vai pagar lá na casa de R$1 e pouco, porque ele tem dinheiro acumulado de vendas que ele não distribuiu ao longo do semestre. Se você olhar no relatório gerencial que saiu ontem, eu acho, vai ter essa informação certinha ali na vírgula. Se eu não me engano, eles distribuíram até agora, nesse semestre, algo próximo de 75%. E a lei obriga um mínimo de 95%. Eles têm bastante para distribuir nesse fim de semestre. Então, esperem aí rendimentos gordinhos para o HGRU e outros fundos também. João Inácio, qual seria uma porcentagem segura e saudável para a alavancagem de um FII? Eu não daria uma porcentagem, tá? Por mim, se o fundo imobiliário estiver muito bem organizado e saudável, ele pode ter 50% de alavancagem, eu não vejo problema. Eu sou mais preocupado com como a alavancagem foi formada. Então, agora há pouco eu mencionei várias características, né, de uma boa alavancagem, pelo menos de uma alavancagem mais segura. Tendo aquilo, eu fico mais confortável de ter uma porcentagem maior. Agora, se você for me dar uma alavancagem descasada, com vários riscos, eu não tendo uma liquidez boa para pagar as obrigações, mesmo que seja 10% de alavancagem, eu vou ficar com o pé atrás, porque a alavancagem apresenta riscos. Então, é menos a porcentagem e mais como foi montada a alavancagem. O Cláudio pergunta, né? Por que há uma diferença tão grande nos ganhos indicados de dividend yield do MOL, VISC e XPML? Por causa da estrutura de pagamento. Tá? Eu tenho que ver depois direitinho na vírgula por que um deu alguma coisa que o outro não deu, enfim. Mas é basicamente pela estrutura de pagamento. Veja, os três pagaram proporcionalmente o mesmo valor pelo shopping. Só que eles não pagaram da mesma forma. Um pagou à vista, o outro pagou à vista, mas pagou com cota. O outro pagou à vista, mas também alavancou. Então, assim, são fundos que pagaram bem diferente. O Adilson falou, Marcão, podemos esperar bons dividendos dos shoppings no final do ano? Em teoria, dezembro é um mês forte para shoppings por conta principalmente do Natal. Então a galera vai tudo para o shopping, compra bastante coisa, compra presente, enfim. E costuma ser um mês que tem vendas maiores. E os shoppings, caso vocês não saibam, vocês recebem o aluguel da loja mais o que a gente chama de aluguel variável, que é um percentual ali das vendas da loja. Então, se tem mais vendas, você recebe mais. Então, assim, em teoria, dezembro deveria ter... Em teoria, dezembro é um mês que vende mais, que deveria ali, potencialmente renderia mais, mas não é garantido, né? A gente vive já uns 2 anos, períodos bem adversos no Brasil. Então, assim, não estamos no normal. Se não estamos no normal, não sabemos como será a venda no Natal. Na Black Friday, não sei se vocês acompanharam algumas notícias, mas a gente viu algumas notícias que foi uma Black Friday muito fraca no Brasil. Não lembro se eu vi se era realmente a pior ou uma das piores, mas de qualquer forma foi uma Black Friday fraca. Se no Natal for fraco, então aí realmente não vai ter um grande rendimento. Agora, se o Natal bombar e for excelente, então pode ter rendimento maior. Aí tudo vai depender. Bom, deixa eu ver aqui. O Emerson falou, essa alavancagem do VISC foi boa ou ruim? Depois eu preciso olhar com calma, tá? Não quero dar nenhuma opinião aqui, falar besteira, preciso olhar com calma direitinho os valores. Mas foi uma alavancagem alta, né? Em termos da compra, proporcionalmente da compra, não proporcionalmente ao fundo, mas proporcionalmente à compra. A IPCA mais 7,5, acho que está dentro do normal ali de hoje em dia, então o valor está normal. Só precisa depois olhar exatamente como que foi ali, qual que é o cronograma de pagamento certinho, quanto que ele tem de liquidez, para a gente ver se foi boa de fato. Eu não quero dar uma opinião ainda. Quem falou, como calculo quanto um CRI vai me pagar se eu comprar abaixo do VP? Depois eu posso pegar certinho como é que faz esse cálculo. Agora eu só quero lembrar onde foi que eu vi. Eu olhei um relatório que eu ia te dar um exemplo agora, para você abrir agora. Eu esqueci. Teve um fundo de CRI agora, recentemente, que colocou essa informação no relatório. Uma simulação de quanto que seria a taxa se você comprasse o fundo a tal valor. Eu esqueci agora. Se vocês quiserem procurar aí relatório gerencial por relatório gerencial, senão depois eu pego e eu faço um vídeo para vocês e mostro. Aí, ó. O Adilson falou, na Black Friday o varejo apanhou bastante. Pois é, a Black Friday foi bem fraca. Agora a gente tem que ver como é que vai ser o Natal. Pessoal,
Queria agradecer aí a participação de vocês. Vou encerrar aqui com 45 minutos. Muito obrigado pelas perguntas. Muito obrigado aí por estarem aqui comigo nessa sexta-feira à noite, nesse dia triste que o Brasil nos deixou aqui na mão, decepcionou aqui a nação que acompanhava os jogos, mas tudo bem. Muito obrigado a todos vocês pela participação, pelas perguntas, pelo carinho. Bom fim de semana, bom resto de sexta-feira. Aproveitem. O Brasil perdeu, mas você não precisa perder também. Então vai lá, faz seu churrasco, come seu hambúrguer, come sua pizza, se divirta. Coma saudável também, porque eu recebi comentários falando que eu só falo de hambúrguer e pizza, mas eu como saudável ao longo da semana. Então coma saudável também, como que você quiser. A gente se vê segunda-feira. Obrigado demais, pessoal, e bom fim de semana.